Bom dia a todos. Que a luz de Jesus possa nos iluminar neste momento e que nós possamos tirar o melhor proveito possível das informações que Kardec, através das obras de Kardec, trouxe para nós e sobre as obras subsidiárias que complementam esse trabalho no qual nos propomos a falar hoje. Preparação para a reunião mediúnica. É um tema muito importante de nós sabermos nos prepararmos para a reunião mediúnica para, logicamente, oferecer o melhor trabalho que nós dispomos, as melhores qualidades que temos. Então, para nós oferecermos o melhor que temos, é necessário que nós nos preparemos. E com esse objetivo, nós fomos buscar no livro Mediunidade, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, onde Martins Peralva toma como base as profissões. No capítulo 1, ele toma esse exemplo e ele diz assim: o engenheiro, aquele que pretende ser engenheiro, faz a sua matrícula numa universidade, vai ao estudo, ao período que o curso demanda. Ao completar esse curso, ele pega o diploma. Com o diploma, ele passa a exercer a função de engenheiro. E com boa vontade, honestidade, responsabilidade e prática da engenharia, ele vai se tornar um profissional respeitado no meio onde ele atua. E Martins Peralva continua: o médico é a mesma coisa. Ele vai entrar numa faculdade de medicina, vai estudar o período que demanda, vai conhecer o funcionamento da clínica, ele vai lidar com a dor dos sofredores, ele vai lidar com a dor dos doentes que ele não vai conseguir salvar, porque o médico não consegue salvar todos, às vezes os recursos ou por desconhecemos as causas, alguns pacientes o médico vai perder, eles vão desencarnar. Então ele vai aprender a lidar com a dor, ele vai aprender a lidar com a família, com a dor da família de ter perdido um ente querido. Mas se ele tiver boa vontade na medicina, se ele for honesto, se ele tiver responsabilidade com o trabalho que está fazendo e com a prática diária, ele vai se acostumar com esse trabalho e ele vai ser um médico reconhecido no meio onde ele atua. E na continuidade, Martins Peralva faz um apanhado das profissões de uma forma geral, como o sapateiro, o carpinteiro, o pedreiro, o pintor, house cleaner, trabalhos que não são requisitados cursos superiores para desenvolver. Então, são trabalhos que também necessitam de mestres. Alguém tem que nos ensinar a função, porque nós precisamos aprender de algum lugar. Então, nós vamos trabalhar qualquer que seja a profissão com alguém que já sabe, que vai nos ensinar. E se nós formos trabalhadores de boa vontade e formos honestos naquilo que estamos fazendo, responsáveis, a prática dessa função vai nos levar ao aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento vai fazer com que nós nos tornemos um profissional respeitado no meio que nos propusemos a trabalhar. E ele faz uma referência à mediunidade. A mediunidade é a mesma coisa. Se nós nos propomos a trabalhar com mediunidade, nós precisamos ter boa vontade. Boa vontade porque a mediunidade não é paga, é de graça. Ninguém é obrigado a fazer. Você vai trabalhar na mediunidade por sua livre, espontânea vontade ou escolha. Então, se é de boa vontade, não há pagamentos. Ser honesto. Ser honesto com a mediunidade no aspecto de que nós devemos seguir as obras básicas de Kardec e todos os livros das obras subsidiárias, porque a mediunidade não é uma coisa que nós possamos inventar. Isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz. Não somos nós que inventamos. A Casa Espírita não pode ter esse papel. A Casa Espírita e os trabalhadores são orientados para seguir as obras de Kardec, a honestidade de seguir o direcionamento do mestre. Como em qualquer outra profissão seguimos um mestre, na mediunidade nós seguimos os livros das obras básicas. Responsabilidade com o trabalho que nos propomos a fazer. Se nós formos responsáveis com a mediunidade, responsável no sentido de que o que cabe a mim, como médium da reunião mediúnica, qual é a minha parte? É sobre o que nós vamos falar hoje, é essa preparação que antecede a reunião mediúnica, as responsabilidades que temos. Porque se nós formos trabalhar numa reunião mediúnica sem essa responsabilidade, porque eu estou em casa sozinho, ninguém está vendo, eu nem vou fazer uma leitura, não vou fazer a prece recomendada, não vou ter o descanso necessário, eu estou sendo irresponsável, o resultado na reunião mediúnica será negativo.
E a prática? Quando nos propomos a praticar todos os dias essa leitura, ou pelo menos nos dias das reuniões mediúnicas, nós adquirimos o hábito. Então, se nós estamos praticando uma leitura edificante, uma prece antes de irmos, um descanso para o corpo físico, a preocupação com a alimentação, tudo isso faz parte da preparação e é da responsabilidade nossa. E nós só vamos conseguir isso praticando. Talvez nós tenhamos dificuldade nos primeiros dias, mas na sequência nós vamos adquirindo a prática e vamos trabalhando nesse sentido sem maiores problemas. Pois muito bem. A nossa primeira questão para trabalharmos no dia de hoje, com essas orientações de Martins Peralva, agora nós vamos entrar no tema. É aconselhável fazer sexo antes da reunião mediúnica? E nós temos duas respostas. Sim, é aconselhável. Não, não é aconselhável. Primeira delas, é para deixar todo mundo bem esclarecido, gente. Sim ou não? Espera aí, sim ou não? Sim, quando a relação sexual é proveniente de um relacionamento amoroso, respeitado, entre duas pessoas que se amam e que a finalização desse relacionamento venha a ser o ato sexual. Não tem nenhum problema, pode-se ter relação sexual no dia da reunião mediúnica. Mas aí vem outros questionamentos. Mas o relacionamento sexual não vai gastar energia, não vai produzir energias, porque se você é médium da reunião mediúnica, nós sabemos, pelos estudos, que os espíritos são aproximados do médium 24 horas, ou até em alguns casos 48 horas, antes da reunião mediúnica. Então, se o médium tem essa aproximação do espírito, esse espírito que está próximo do médium, ele não vai sentir essas energias da relação sexual que o casal está tendo? E os espíritos explicam que sim, que ele vai sentir. Só que André Luiz fala, ele não vai sentir as mesmas vibrações, as mesmas sensações que nós sentimos do orgasmo. Eles vão sentir as energias positivas, sem se relacionar exatamente do que vem. Mas ele vai se beneficiar do benefício que é essas energias. Então, o espírito que está próximo do médium, que ele não vai sentir exatamente como nós sentimos. Então, nesse caso, não traz prejuízo. Muito pelo contrário. Quando a relação sexual acontece num caso de amor, um caso de respeito, de pessoas que convivem juntos, vai gerar energias positivas. E essas energias de bem-estar, de satisfação, o espírito sofredor que foi aproximado do médium, ele vai receber essas energias positivas, auxiliando ele nesse aspecto para que ele tenha todas as energias positivas à disposição dele, para que ele usufrua dessas energias sem trazer prejuízo para ele do ato. E no livro Missionários da Luz, Alexandre explica para André Luiz, no capítulo que fala sobre a reencarnação de Segismundo. André Luiz acompanha todo o processo, mas no ponto final, quando já os espíritos Adelino e Raquel eles concordam em receber como filho Segismundo, André Luiz está ansioso, ele pergunta, mas e o ato sexual para ver a junção, como que vai acontecer? E Alexandre explica, não, calma, tudo nos é permitido, mas o ato sexual, nesse caso, que é um casal que é com fins superior, não é permitido aos espíritos presenciar. Isso é um ato preservado para o casal. Os espíritos benfeitores não assistem esse ato sexual, eles não participam disso. Então, isso vem reforçar que se o médium tiver relação sexual antes da reunião mediúnica, não tem nenhum problema, se o ato for um ato dentro dessas informações. Porque a espiritualidade superior não vai estar assistindo, não vai permitir que o espírito que vai dar a comunicação, que foi aproximado do médium, ele tenha qualquer sensação que seja prejudicial a ele, então está tudo ok, está tudo dentro do aceitável e do que nós podemos entender como nada é proibido. Mas eu falei que sim e que não. O não, porque tem uma outra relação sexual, é um outro enfoque. Quando nós temos uma relação sexual que ela é promíscua, que ela não é com um companheiro fixo, que ela não é um resultado de amor, não é o complemento de uma relação. É quando nós, pelo desvairo da sociedade,
que sai em busca de sexo a qualquer custo, como se o sexo fosse trazer satisfação, prazer, pode até trazer naquele momento da ação, mas o prejuízo que traz espiritualmente é enorme. E aqui ele diz assim: o problema sexual sempre foi assunto de várias controvérsias, devido ao falso puritanismo com que foi e é tratado. O tema era debatido quase sempre a portas fechadas, tudo como coisa impura e vergonhosa, pecaminosa, mas praticado por estes que assim interpretavam, firmando assim o falso moralismo e a hipocrisia em suas personalidades, e o exercício sexual, o pesado ônus de pecado. Então, a nossa sociedade está acostumada com esse texto, que é pecado, que é pecaminoso, que não está certo, por tudo, que é proibido, que não se deve fazer. Mas a sociedade, quanto mais se diz que não se deve fazer, mais a sociedade busca. Cada vez mais a sociedade está desvairada em busca de prazer a qualquer custo. Então, quando se coloca a pergunta se podemos fazer sexo antes da reunião mediúnica, por esse aspecto de um sexo irresponsável, a resposta é não. Se nós estamos trabalhando na reunião mediúnica, nós não deveríamos agir dessa forma, mesmo porque isso vai contra os valores morais, nos quais nós vamos ver na sequência, na questão 227 do Livro dos Médiuns, onde o Allan Kardec coloca para nós, ele diz assim: se o médium, quanto à sua execução, é apenas um instrumento, no tocante à moral, exerce grande influência. Quer dizer, na reunião mediúnica, o médium é um instrumento entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele vai auxiliar nessa comunicação. Ele é um instrumento. Mas ao tocante da moral do médium é muito importante, exerce uma função muito grande, uma grande influência. Então, como que um médium que tem uma relação sexual promíscua, sem nenhuma responsabilidade, está cuidando da sua moral? Porque a moral dele vai influir em que tipo de espíritos vai auxiliar na reunião mediúnica. Por certo que não serão espíritos benfeitores. Os espíritos que vão vir são os espíritos atrasados, de baixo nível, que estão em busca desse sexo sem nenhuma responsabilidade. Então, se o sexo não é um problema, o problema é moral. A moral do médium vai dizer qual é o tipo de comunicação que nós vamos ter nessa reunião mediúnica. Então, por isso que a resposta era sim, podemos fazer, não, não devemos fazer. Não devemos quando é um sexo irresponsável, porque nós vamos estar atraindo espíritos inferiores. E sim, nós podemos fazer quando nós temos um relacionamento, porque nós vamos estar atraindo os espíritos superiores, eles vão estar investindo nessa reunião mediúnica e vai trazer um acréscimo para a reunião. Sempre eles vão trazer mais trabalho, sempre eles vão estar nos auxiliando, porque eles conhecem não as nossas qualidades, não as nossas virtudes. Eles conhecem o nosso esforço que estamos fazendo para nos melhorar. Porque virtudes ainda nós não possuímos, mas nós possuímos já o esforço no desenvolvimento dessas virtudes. E assim, a moral do médium é que realmente vai fazer toda a diferença. E ele continua: porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium, e para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles, e se assim podemos dizer, afinidade. Então, se tem que haver simpatia. Como que nós vamos criar uma simpatia entre um médium totalmente irresponsável, que não cuida da sua parte moral, que não tem nenhuma responsabilidade? Como que esse espírito comunicante vai chegar? Ele não vem. Ele não vai ser trazido, porque ele depende dos espíritos superiores para vir. Se ele depende dos espíritos superiores e os espíritos superiores dependem da nossa moral, não vai haver comunicação. Ou então ele será trazido por espíritos inferiores e a comunicação será inferior e a reunião mediúnica será inferior e a escolha é nossa. Mas é aconselhável que nós tenhamos muita atenção nessa preparação para sabermos exatamente como nos comportar, como nos preparar para termos o melhor possível, né, nesse aspecto. O instrutor Albério, conforme relato de André Luiz na obra Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, nos diz que saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos a cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos.
É muito importante nós sabermos exatamente que tipo de trabalho queremos fazer e que nós estejamos sempre nos esforçando para sermos melhor. E termos o estudo, o esclarecimento do que podemos fazer. Quer dizer, podemos fazer, nós podemos tudo perante o nosso livre-arbítrio. Mas o que é aconselhável? O que nós não deveríamos fazer? Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então, nós fazer a nossa autoavaliação, porque são nossas escolhas, é a nossa responsabilidade. Então, nós podemos muito bem saber, se nós não estivermos de acordo com as escolhas na parte moral, de procurar um caminho do desenvolvimento moral, é melhor que nós interrompemos o trabalho, saímos da mediunidade, não vamos executar esse trabalho, porque vai nos trazer muito mais prejuízo do que benefício. Então, seria melhor fazer essa avaliação antes de entrarmos num grupo de mediunidade. Se entrarmos, termos a consciência de saber analisar quais os benefícios, quais os malefícios e qual é a responsabilidade de um médium junto à criação. Nós somos co-criadores, somos responsáveis pelas decisões diárias que são tomadas no nosso planeta, no trabalho que fazemos na mediunidade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas não é pedido a ninguém trabalhar na mediunidade sem que faça essa reflexão e sem que se dê conta das suas responsabilidades. O que você quer para você e não procure mais dívida. Como falou nosso amigo, tem que correr atrás dos bônus ordens porque a dívida é grande, né? Então, para que nós vamos nos endividar mais? Nós não temos essa obrigação. Trabalhar na reunião mediúnica não torna nenhum trabalhador melhor. O trabalhador espírita não vai subir um degrau na casa espírita porque está trabalhando na reunião mediúnica. Às vezes está mais abaixo do que trabalha no passe ou do que serve a água do copinho, porque tudo são funções importantes e a boa vontade dessa função que você escolheu é que vai fazer toda a diferença, e não esse trabalho ou aquele trabalho. Então, trabalhar na reunião mediúnica é só mais um trabalho destinado àqueles trabalhadores de boa vontade e que, por alguma razão, chegam até a mediunidade. Então, é fácil de fazer uma reflexão do porquê que eu estou aqui, o que eu quero fazer, e com responsabilidade, com honestidade, eu vou trabalhar dentro dessa reunião que me traga benefícios. Os benefícios são muitos, porque a gente recebe a cada reunião mediúnica orientação da espiritualidade, de como devemos agir, de não desistir do nosso trabalho, de continuarmos aquilo que estamos fazendo, porque o nosso orgulho nos atrapalha muito, porque nós achamos, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não produzo nada, eu faço uma autoanálise minha, e a minha produção é pífia, é muito pequena. Na minha visão, ela pode ser pequena, e ela é pequena, mas só que em relação do que eu era na vida anterior, é uma evolução muito grande, porque eu não me lembro da anterior, mas os meus compromissos da anterior é que fazem o trabalho que eu estou fazendo agora ser importante, não importa o tamanho, e devemos continuar sempre. E a outra questão é sobre higiene física e mental. Bom, a higiene física a gente aprende desde criança, né, com o pai e a mãe ensinando os compromissos de tomar banho, de escovar os dentes, coisas básicas. E que ela é muito útil para nós, porque se nós olharmos do nosso nascimento até hoje, quanta prática nós já tivemos de tomar banho, escovar os dentes, né, se preocupar com os odores do corpo, essas coisas. E foi a prática. E assim a mediunidade. Ninguém vai ser perfeito na reunião mediúnica com 1 ano, com 2 anos. Isso demanda tempo na reunião mediúnica para nós adquirirmos o conhecimento, adquirirmos a prática e termos mais segurança de como agir na reunião mediúnica. Lógico, sempre reforçado pelo estudo, mas é a prática. Assim, na higiene física, é a prática. Nós temos que ter, principalmente em relação à reunião mediúnica. Porque, às vezes, a pessoa trabalha o dia todo, chega em casa suado, mas está meio atrasado. Não vou nem tomar banho. Põe uma blusa por cima e vai. E aí chega na reunião mediúnica e o cheiro está forte. Ninguém se concentra na reunião mediúnica. Então, parece brincadeira, gente, mas são situações que podem ocorrer. Se os espíritos estão alertando, é porque são situações que ocorrem e que nós devemos prestar atenção. Outro companheiro que não se dá conta que o cheiro do pé é meio forte. Atrapalha a reunião. Nós temos que nos autoconhecer, fazer uma higiene adequada, nos preocupar, né, com os nossos companheiros, para que eles não tenham esse tipo de
sentir esse cheiro quando eles têm que se preocupar com outras concentrações na reunião. Então, isso é básico da higiene física, né? E a higiene mental, ele diz assim, no dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam cultivar atitude mental digna, desde cedo. Ao despertar pela manhã, devendo levar o nível do pensamento, orando ou colhendo ideias de natureza superior, intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas, evitar discussões sustentando paciência e serenidade, acima de qualquer transtornos que sobrevenham durante o dia. Trata-se de preparação adequada, a assistência a desencarnados menos felizes, com a supervisão de instrutores da vida espiritual. Imaginem-se os companheiros no lugar dos espíritos necessitados de socorro e compreenderão a responsabilidade que assumem. Então, a nossa higiene mental é essa preocupação de nós, no dia da reunião mediúnica. Aqui os espíritos estão falando no dia da reunião mediúnica, mas o médium sabe que todo dia é dia, então, mas se nós começarmos praticando no dia da reunião, já é alguma coisa. Depois a gente vai para o dia da palestra, para o dia do estudo, a gente vai aumentando os dias da semana, onde a gente procura esse estado de elevação, de pensamentos positivos, boas ideias, boa leitura, prece. A gente vai se acostumando e a prática vai fazendo um hábito e nos auxilia. Então, nós podemos... No final, ele diz assim, coloca os seus companheiros no lugar dos espíritos que serão atendidos. É como se dissesse, coloca seu filho no lugar daquele que vem na reunião mediúnica, daquele espírito sofredor que é trazido. Coloca sua esposa no lugar dele, seu marido, seu avô, seu pai, sua mãe. Se você colocar os teus entes queridos no lugar daqueles espíritos, qual será o seu comportamento para com eles? Vai mudar, porque você tem uma relação de sentimento com aqueles entes. E esses irmãos que vêm na reunião perante Deus não são todos nossos irmãos? Então, por isso, nós devemos cultivar esses bons hábitos em termos de energia mental, para podermos dar melhor resultado na reunião mediúnica. Não é uma tarefa fácil, ninguém diz que é. Os espíritos dizem que nós precisamos de prática, repetição, para que isso possa se suceder. Ops. A tecnologia me derrubou aqui, gente. Bom, sobre a higiene física e mental, no livro Missionários da Luz, o Alexandre explica para André Luiz, ao término de uma reunião, uma palestra pública, as pessoas que participaram da palestra pública, eles estão todos muito felizes. Eles fazem comentários sobre a reunião edificante, sobre os ensinamentos que receberam no dia. Então, é uma alegria só entre eles. E daí, Alexandre fala assim, eles ainda se encontram sob as irradiações de banho de luz que se submeteram através do serviço espiritual com a oração. Então, esse banho de luz que nós recebemos na palestra pública, ele é o mesmo banho de luz que nós vamos receber se nós praticarmos essas atitudes de atos positivos em relação no dia da reunião. Se nós fizermos uma boa leitura, oração, evitarmos problema, evitarmos discussão, tentarmos ter um dia mais calmo, nós podemos receber esse banho de luz que nós somos agraciados no dia da palestra pública, no dia dos estudos, na casa espírita ou no dia da reunião mediúnica, mas vai depender basicamente do nosso esforço, porque se nós não nos esforçarmos, esse banho de luz não vem. Jesus disse, bata a porta e ela vos abrirá, procure e achareis. Então, é nós que temos que procurar esse estado para recebermos esse banho de luz. E ele disse, se conseguisse se manter semelhante estado mental, quando na prática, pondo em prática as regras de perfeição que aprenderam, comentam e ensinam fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são. Então, eles reconhecem que nós ainda estamos num estágio evolutivo, segundo Alexandre, que nós ainda cometemos esses erros, que nós recebemos todo o auxílio aqui, mas que ainda nós não conseguimos colocar em prática lá fora.
Alimentação e descanso. Esse seria o terceiro ponto para nós olharmos. A alimentação, embora sendo fundamental à preparação espiritual para que o trabalho se realize a contento, o médium não deve se alimentar em demasia, sobrecarregando o aparelho digestivo, impondo ao organismo uma sobrecarga desagradável, impeditiva de uma boa participação no trabalho, nem frugalidade excessiva, que trará sensação de fraqueza, debilidade e alimentação. Nas horas em que precedem o trabalho, deve ser normal, sem excesso nas quantidades, evitando-se aquelas que sejam de digestão mais trabalhosa, estômago cheio, cérebro inábil. Bom, em relação à alimentação, nem comer demais, nem comer de menos. Se chegar na reunião mediúnica com a barriga roncando de fome, não vai, além de não produzir, vai atrapalhar os companheiros. Se comer demais, parece uma anaconda que precisa 3 dias para digerir, também não vai funcionar. Então, não está proibindo nada, está recomendando que nós tenhamos equilíbrio. Comer para não nos mantermos, não ficarmos com fome, mas também não comer como se fosse a última refeição da nossa vida. Comer com equilíbrio. Evitar alimentos de difícil digestão. Carne vermelha é um alimento de difícil digestão. Ele não está dizendo aqui, é proibido ao médium comer carne vermelha. Não, ele está dizendo, evite comer alimentos pesados no dia da reunião mediúnica. Se nós conseguirmos fazer isso no dia da reunião mediúnica, nós já começamos a diminuir a quantidade nos outros dias. É uma tarefa difícil, para mim quase impossível, mas enfim, eu sou extremamente carnívoro, mas diminui muito a quantidade desde que eu comecei o estudo da mediunidade. Houve uma diminuição na quantidade, no número de dias que eu comia carne vermelha, porque não me proibiram. A orientação é para que nós possamos equilibrar e diminuir a quantidade. O repouso, entendido como mudança de atividade e não ociosidade, se constitui como o trabalho, no meio de elevação e de crescimento, além de renovar as energias do corpo físico, oferece condições para o alimento do espírito, que sente, que pensa e que age. Herculano Pires, no livro Cursos Dinâmicos de Espiritismo, capítulo 17, item 2. Então, ele não está dizendo aqui que nós devemos chegar ao trabalho e deitar numa rede ou numa cama. Não, eu preciso de descanso porque hoje é a reunião mediúnica. Ele falou assim, muda de atividade. Nós podemos chegar em casa, no meu caso, sou pintor de comercial, eu posso chegar em casa e ajudar a fazer a refeição, eu posso limpar a casa, é outra atividade. E sobre esse aspecto de mudar a atividade, tem a história de um professor, né, que o carteiro chega na casa do professor para levar a correspondência, e o professor está lá aguando as plantas. E o carteiro fala, trabalhando, professor? Não, descansando. Aí, ok, né? No dia seguinte, o carteiro volta e o professor está lá lendo um livro na varanda da casa. Trabalhando, professor? Não, descansando. Então, para ele, aguar as plantas era descanso, porque ele é professor. Nós entendemos que um professor trabalha com a cabeça, que trabalha com aulas, preparação e tal. E, na verdade, ele estava descansando, ele estava aguando as plantas. Para ele era um descanso. Então, o descanso não é ociosidade. O descanso talvez seja nós praticar uma outra atividade. E como eu sou pintor, eu posso ler um livro depois, antes da palestra, que para mim vai ser um descanso. Mas eu estou lendo. Que professor era um trabalho, porque ele estava lendo o livro para apresentar numa aula. Para ele era trabalho. Então, não era um descanso. Ah, eu quero descansar, eu quero relaxar, eu quero ler um bom livro. Para mim, que sou pintor, sim, para o professor é trabalho. Eu vou ler o livro para levar para a escola, para ensinar os meus alunos. Então, esse entendimento de repouso que o corpo físico precisa, não exatamente é ociosidade. Nós podemos arrumar outras atividades que não sejam aquela, não vou continuar pintando até as 7h30 da noite para ir para a reunião 8 horas da noite, né? Mas arrumar uma outra atividade que eu mude a parte mental e que isso, como ele diz aqui, é alimento para o espírito, que vai auxiliar no desenvolvimento da reunião mediúnica. Então, é a nossa responsabilidade de prepararmos esse trabalho, de fazer essa preparação para a reunião mediúnica, e que muitas das vezes, se não o fazemos, não é porque somos maus alunos. Nós não o fazemos porque desconhecemos, porque não estudamos, porque não temos a informação. Quando a informação é levada para o grupo de estudo da mediunidade, ela é esclarecida,
O grupo de mediunidade não tem nenhum problema, porque quem estuda mediunidade, na maioria, são estudantes que já passaram pelo estudo do Evangelho, pelo estudo do Livro dos Espíritos, pelas obras de André Luiz, obras de Joana de Ângeles. São estudantes, são trabalhadores da casa, que já estão acostumados a 10, 12, 15 anos de estudo. Claro que tem outros que têm 6 meses, não tem problema, mas já está no grupo de estudo. Então, não há nenhum problema de nós termos esse esclarecimento para nós podermos colocar em prática. E quando nós colocamos em prática, a reunião vai correr muito melhor para todos nós. Muito obrigado a todos e que todos tenham um bom dia. Nós vamos agora fazer o sorteio do número. Atenção. Para que vocês possam nos agraciar com o seu breve resumo. 9. Número 9. Aqui, ó. Tá aqui. 9 é você. Em pouquíssimas palavras, o que você... Você pode levantar, minha querida? Ok, eu achei muito interessante a parte que fala do sexo, porque isso é um tabu para os casados e para os que têm namorado. Então, eu sempre esclareço que não é uma coisa que não possa ser feito, mas tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito. Então, eu achei muito importante esclarecer e gostei muito dessa parte. Obrigada, querida. Eu achei que foi mais forte no começo da preparação da reunião mediúnica. Muito obrigada. Cadê o Ed, a fotógrafa?